Graça e paz, amada igreja. É uma honra mais uma vez estar aqui com os irmãos. É um privilégio, uma responsabilidade muito grande. E eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos, trazendo a mensagem do Senhor. Vamos abrir, irmãos, no texto dessa noite, que é no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Leremos dos versos 1 a 5. João 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, Pai nosso que está no céu. Ó Senhor, abençoa-nos com a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito interaja conosco agora de uma forma especial, aplicando em nossos corações as Suas verdades, iluminando as nossas mentes. Me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Fala ao Teu povo para a edificação da Tua igreja e conversão de almas sedentas, Pai. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, existe uma área de estudo que eles buscam tratar sobre e responder questões sobre ser, sobre permanecer e mudar durante um tempo. Esta área é conhecida como identidade metafísica. E neste campo existe um estudo, um experimento chamado de o paradoxo do navio de Teseu. Teseu, meus irmãos, faz parte de uma lenda da mitologia grega. Claro que nós não cremos em mitologia grega. Mas nesta história, Teseu, ele se voluntaria para ir a Creta vencer uma criatura mitológica chamada Minotauro. E ele consegue vencer o Minotauro. Então, ele retorna para Atenas triunfante. Venceu essa criatura. E ele é recebido em Atenas como um grande herói. Um grande herói. E agora, para honrar os seus feitos, os atenienses, então, pega o navio de Teseu e o tem agora, este navio, como uma relíquia sagrada. É uma relíquia agora, um símbolo de glória. Então, este navio tornou-se símbolo importante em Atenas e ele era mantido no porto da cidade. Com o tempo, a madeira deste navio começou a se deteriorar. E então, para preservar essa relíquia, as autoridades da cidade resolveram substituir essas peças que estavam desgastadas por peças novas. E esse processo foi sendo repetido ao longo de muitos anos, até que eventualmente todas as peças originais foram substituídas. E é aqui, neste momento, que nasce o paradoxo do navio de Teseu. Uma vez que nenhuma das peças originais restavam, então o navio que permanecia ali ainda podia ser considerado o navio de Teseu. Este paradoxo também foi ampliado para uma outra discussão filosófica. E se alguém reunisse todas as peças originais e montasse um segundo navio, qual dos dois seria considerado o verdadeiro navio de Teseu?
Se a questão era, o que realmente define a identidade do navio de Teseu? O que o torna o verdadeiro navio de Teseu? São as formas que eu crio a seu respeito? Será que é a função que eu quero atribuir como mais útil? Ou então será que é o propósito que eu desejo que ele deva atingir? Ou será que existe uma essência própria? Será que existe a sua própria essência que o torna o verdadeiro? Podemos aplicar, então, esse paradoxo do navio de Teseu na discussão de quem é Jesus? Quem é Jesus? Ao longo do tempo, irmãos, com o surgimento de novas religiões depois de Cristo e novas perspectivas a respeito de quem é Jesus, seria ele um grande mestre? Seria ele, então, um profeta respeitado? Seria ele um guru religioso, um espírito mais elevado que existe? Seria ele, então, Oxalá? Será que essas perspectivas diferentes acerca do Senhor Jesus afetam a sua identidade verdadeira? Será que as diferentes interpretações de quem é Jesus o faz continuar sendo o mesmo Jesus? Ou essas mudanças, essas criações de novos Jesuses ao longo do tempo, criando nesse panteão de Jesuses aí, Jesuses que se adequam melhor à sua vida? Será que isso afeta a verdadeira identidade dele? Será que a essência de Jesus depende das partes que vão sendo retiradas a seu respeito e substituídas, mudadas, acrescentadas? Será que isso afeta a sua verdadeira essência? É claro que não, irmãos. É claro que não, porque Jesus, ele possui uma essência imutável, que não depende do que as pessoas, do que as religiões falam a seu respeito. Essa é a verdade pregada por João. Enquanto outros evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos, e são chamados assim porque eles têm conteúdos parecidos, onde nós vemos Mateus escrevendo a judeus e dizendo que, apresentando Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento. Nós vemos Marcos escrevendo aos gentios, principalmente aos romanos, dizendo que Cristo é o servo. Nós vemos Lucas escrevendo aos gregos e também aos gentios, mas mais especificamente aos gregos, e enfatizando que Jesus é o Salvador da humanidade. Mas João se diferencia, porque ele não tem um público específico, ele está escrevendo a todo mundo, a todo o planeta, a quem quer que seja, e ele está dizendo: Jesus é Deus, Cristo é Deus. João defende a divindade de Jesus. Este é Jesus. E heresias podem surgir acerca de Cristo, podem surgir, mas ele verdadeiramente é Deus e nada pode mudar isso. Nada vai mudar isso. E quem conhecer esta verdade, essa verdadeira essência de Cristo e crer nele, terá o poder de ser feito filho de Deus. João, ele demonstra estar em sintonia com o profeta Moisés, e ele faz muitas conexões com o profeta Moisés, com Gênesis, com Êxodo. João, ele é um bom teólogo do Antigo Testamento. E ele vai se conectar com Moisés para defender a divindade de Cristo e mostrar que rejeitar esse Cristo é um pecado pesado. É rejeitar o Criador. E é criar também um falso Deus para adorar. João, ele vai destacar no seu evangelho
7 declarações acerca que Jesus faz dele mesmo, provando a sua divindade. Em João 6,35, Cristo disse assim: eu sou o pão da vida. Em João 8,12, Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Em João 10,7, Cristo disse: eu sou a porta das ovelhas. Em João 10,11, ele diz: eu sou o bom pastor. Em João 11,25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15,1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Essas 7 declarações do eu sou, Cristo sempre inicia eu sou. Ela está conectada com Moisés também. Essas declarações ecoam o nome de Deus revelado a Moisés lá em Êxodo. Êxodo 3,14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Vejam como João se conecta com Moisés. Nos tempos de João também surgem os gnósticos. Eles são dualistas, ou seja, eles pensam que o espírito é bom e a matéria é má. E então eles negam a encarnação de Cristo. Eles pensam assim: como é que Deus vai trazer para a sua essência algo mal? A matéria. Então eles começam a negar a encarnação de Cristo, até mesmo a criação por parte de Deus, porque Deus não cria o mal. Deus não cria o mal. Para eles, então, o universo, ele sempre existiu, não tem uma origem, e essa origem não é de Deus. Neste momento, a identidade de Jesus começou a ser questionada. A identidade de Cristo começa a ser questionada. E então o apóstolo João, ele vai se erguer como uma luz brilhante ali no meio daquele povo, e ele vai defender o nome de Cristo, vai combater essas falsas heresias. Ele vai combater heresias acerca do nome do Senhor. Por isso, eu convido os irmãos para refletirmos essa noite sobre o seguinte tema: a verdadeira essência de Jesus. E a primeira verdade sobre a essência de Jesus é que Ele é Deus eterno. Cristo, Jesus, é Deus eterno. João diz: no princípio era o Verbo. Isso significa então que Jesus já existia antes de tudo. Antes do princípio, antes de todas as coisas, Cristo já existia. João está associando a Jesus, Cristo, as mesmas perfeições do Pai. As mesmas perfeições do Pai. Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser. E João está atribuindo essas perfeições a Cristo também. Isso significa, irmãos, que Cristo ele não tem um início, ele não tem um fim, ele é eterno. No princípio era o Verbo, é uma existência que transcende o tempo. Por outro lado, o universo, sim, a criação tem um começo e a criação tem um fim. O universo, ele não é infinito. Alguns podem pensar assim. Infinito é o Senhor que criou o universo. Ele é infinito. O universo tem um fim. E então nós conseguimos assim refutar uma tese iniciada na Grécia Antiga, tendo como um de seus colaboradores Aristóteles, dizendo que o universo ele não tem um início, não tem uma origem, é um universo estático. Sempre existiu. E pasmem, irmãos, porque essa teoria, esse entendimento na ciência veio por tanto tempo, alcançando tempos agora recentes com Albert Einstein. Albert Einstein era um cientista que acreditava no universo estático, um universo sem origem.
Somente agora há pouco, Einstein escrevia em 1915, não faz tanto tempo assim. Ele escrevia a teoria da relatividade geral. E ele escreveu uma equação matemática e colocou nessa equação uma constante. Propositalmente, ele forçou, ele colocou, escreveu lá, forçadamente, essa constante para trabalhar numa cosmovisão de universo que não tem origem. Mas ele não conseguiu ir adiante. Ele teve que se curvar ao fato de que o universo, ele tem sim uma origem. De toda a classe científica, nenhum cientista acreditava nisso. Somente a Bíblia era o único livro que vinha escrito este fato, essa verdade, a origem. Deus criou. Depois, a ciência se curvou a este fato. A ciência descobriu, sim, que o universo está expandindo, está em movimento, não é estático. E Albert Einstein teve que se curvar. A ciência, na verdade, teve que se curvar à Bíblia. Mas mesmo assim, eles não se curvaram à palavra de Deus e inventaram uma outra teoria, a teoria do Big Bang, onde o início de todas as coisas é a partir do Big Bang. Mas a Bíblia, nós vemos em Gênesis, nós vemos em João, que o universo, toda a criação, foi criada por Deus. Foi criada por Deus, tem origem. E Cristo estava nesta origem, antes de todas as coisas. Portanto, João está dizendo que Jesus é eterno, ele é infinito. E também nós podemos refutar uma outra heresia que surgiu com o arianismo, dizendo que Jesus foi criado. Surgiram heresias dizendo Jesus deve ter sido a primeira criação de Deus. Isso é blasfêmia. Isso é heresia, porque Jesus não é um ser criado, ele é eterno, ele já existe antes de todas as coisas. Percebam, irmãos, que João, ao iniciar o seu evangelho, com a expressão no princípio, ele utiliza as mesmas palavras que Moisés utilizou em Gênesis. A primeira expressão do primeiro versículo bíblico é no princípio. João também começa assim o seu evangelho. E ele está querendo nos ensinar que o verbo já estava antes do princípio. Veja, ele também diz que o verbo estava com Deus. Essa preposição com também significa que Cristo estava na presença do Pai. João aqui, de uma forma muito complexa, está dizendo que existe Cristo que tem a mesma essência do Pai, mas que são pessoas diferentes. João está iniciando um tratado sobre a Trindade. Cristo é igual ao Pai em essência, mas são pessoas diferentes. Por isso que ele diz que Cristo estava com Deus. Cristo estava com Deus. E o mais belo comentário sobre essa afirmação de João nós encontramos em Provérbios 8. Provérbios 8, de 27 a 30, diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto dia após dia, eu era as delícias, folgando perante ele todo o tempo. Veja, irmãos, este é Cristo. Onde Cristo estava no momento da criação? Ele estava com Deus criando todas as coisas.
Um outro detalhe importante sobre essa expressão, ele estava com Deus, é que essa preposição com, ela também pode ser traduzida como diante de. Então, Cristo estava com Deus e também Cristo estava diante de Deus. Mas veja o que Deus disse a Moisés em Êxodo 33, 20. Diz assim: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Sabe por quê? Porque nosso Deus é fogo consumidor. É isso que está escrito em Hebreus 12, 29. Mas Cristo estava diante de Deus, porque ele tem a mesma essência de Deus. Por isso ele tem essa comunhão mais íntima possível com o Pai. Ele mesmo era as delícias do Pai. E Cristo vai lembrar dessa comunhão na sua oração sacerdotal. Quando ele caminhou aqui na terra, quando ele estava em seu estado de humilhação, em seu ministério, ele vai lembrar na sua oração, ele vai dizer assim: e agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Esta oração de Jesus está dizendo sobre ele mesmo. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus infinito. Quando João ele diz assim, o verbo era Deus. Irmãos, a partir de agora, essas outras religiões, elas não podem mais dar outras definições a Cristo. O judaísmo não pode mais dizer que ele é apenas um profeta. O hinduísmo não pode mais dizer que ele era um grande guru, um avatar. O budismo não pode dizer que ele era um mestre espiritual não divino. O espiritismo não pode mais dizer que ele é um espírito elevado. A macumba, a umbanda não pode dizer que ele era Oxalá, o maior dos deuses desse panteão que existe nas religiões afros. Não. Ninguém mais pode dar outras definições, porque ele mesmo, Cristo mesmo, ele dá a definição sobre ele. Se eu disser a vocês aqui agora, eu sou Daniel e eu sou seminarista, vocês não podem sair lá fora e dizer outra coisa ao meu respeito, porque eu já disse o que eu sou. Cabe a vocês acreditarem ou não, mas vocês não podem dizer, ele é advogado, ele é médico. Cristo disse, eu sou Deus. E é isso o que João está defendendo em seu evangelho. O apóstolo amado do Senhor, ele registrou nas suas escrituras, em João 10, 36, falas do próprio Senhor Jesus, e nós podemos então deixar com que o próprio Senhor Jesus nos diga através da palavra quem ele é. Ele disse assim, em João 10, 36, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Veja, Jesus está declarando, sou filho de Deus. E também João falará no capítulo 5 do seu evangelho, no verso 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não violava somente o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Queriam matar Jesus, porque Jesus estava dizendo, se autodeclarando ser igual a Deus. E o texto mais que defende essa exclusividade divina de Cristo é João 14,6. Esse é o texto mais incisivo sobre essa exclusividade divina de Jesus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, Cristo é o único Deus. É o único Deus verdadeiro. E nos dias de hoje, dizer isso, Cristo é o único caminho, é ser exclusivista demais, é ser arrogante demais,
É talvez então pregar intolerância religiosa. Que desrespeito é este desse seminarista, dizendo que as outras religiões são falsas e apenas Cristo é o verdadeiro caminho? Mas, irmãos, não é esse seminarista quem diz, é o próprio Cristo quem está falando. Ele disse que é o único meio de se chegar a Deus. Ele é o único meio. É o próprio Senhor Jesus quem declara isso. E ele diz assim: ninguém vem ao Pai. Percebam como ele é um com Deus, como ele é um com o Pai. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele é um com Deus. Qual é a liberdade que Jesus dá para que falemos outra coisa a seu respeito? Nenhuma liberdade. Ele mesmo disse que era Deus, aí cabe às pessoas acreditarem ou não. E aí, irmãos, existe um livro muito edificante chamado Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell. E nesse livro, o autor ele vai escrever uma lógica, um pensamento lógico, e ele atribui esse pensamento lógico a C.S. Lewis. E ele diz assim: você não tem outra alternativa. Cristo disse: eu sou Deus. E aí cabe você refletir, meditar logicamente. Essa informação de Cristo, ela é verdadeira ou ela é falsa? Pronto. Essa é a lógica. Cristo declarou: eu sou Deus. É verdadeiro ou falso? Se você crê nessa verdade, amém. Se você não crê, se você acha que é falsa essa informação, então, irmãos, isso se desmembra em mais dois outros argumentos. Ou Cristo era louco, ou ele era um mentiroso. Se ele não era Deus, ou ele era louco, ou ele era mentiroso. Se ele sabia que não era Deus e estava mentindo para as pessoas, e ainda mais dizendo para as pessoas confiarem as suas almas, a eternidade das suas almas nele, o que seria então este ser? Senão um demônio do inferno. Se Cristo então estava louco, ele poderia sinceramente pensar que era Deus, mas ele não era. Ele poderia estar sendo sincero, mas estava louco, desequilibrado. Isso faria dele então um doente mental. Mas, irmãos, se vocês pensarem um pouco, há um teólogo que disse assim: se nós reuníssemos toda a sabedoria humana já produzida na face da terra, de todos os tempos, de todas as eras, e fizéssemos uma compilação de toda essa sabedoria, o máximo que nós conseguiríamos produzir seria um resumo muito mal feito da sabedoria que Cristo apresentou no Sermão do Monte. Este é Cristo. Sem contar que através da sabedoria de Cristo, muitos doentes mentais são libertos dos seus mais profundos cativeiros mentais. E ainda hoje ele continua curando, ainda hoje ele continua libertando pessoas dos seus mais profundos cativeiros mentais. A sabedoria de Cristo promove esse tipo de cura mental. Cristo continua curando pessoas em depressão, pessoas estressadas, pessoas ansiosas. Logo, irmãos, é inconcebível em nossa mente pensar que Cristo era um doente mental. Sem falar que ele era um demônio do inferno. A sua vida, a sua pureza, não nos deixa conceber em nossa mente que ele era um mentiroso, estava enganando as pessoas. Logo, o que resta é verdade.
É verdade, esta é a verdadeira essência de Jesus, onde nos é revelado Jesus como Deus eterno, em quem podemos confiar a eternidade das nossas almas. Nele você pode confiar. E uma segunda verdade sobre a essência de Jesus, além dele ser o Deus eterno, é que ele também é Deus Criador. É o que diz no verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é o Deus Criador de todas as coisas. O universo foi criado por Cristo. E também o apóstolo Paulo escreveu isso. Não só o apóstolo João, mas o Espírito também inspirou Paulo. E Paulo vai dizer em Colossenses 1, de 16 a 17, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Portanto, quando vocês olharem aquela foto famosa do telescópio James Webb, que é o telescópio mais poderoso que temos hoje, com aquelas milhares de galáxias, não é para você pensar assim, uau, deve ter vida mesmo em outro planeta. Não é para você pensar essas tolices, mas isso serve para você entender o tamanho da importância de Cristo. E saiba que não existe no universo nenhuma esfera que Cristo não conheça. Em todo o universo não há nada que Cristo não conheça. Tudo está relacionado porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. João está dizendo, sabe o que, irmãos? Percebam vocês, judeus, que rejeitam a Cristo, este Cristo. Percebam o tamanho deste Cristo, Criador do universo, Criador de vocês próprios. Vocês estão rejeitando o seu próprio Criador. Qual é o peso de rejeitar a Cristo? É o peso do universo. É pesado demais. É pesado demais rejeitar a Cristo. É incalculável. João está dizendo que o ato de rejeitar a Cristo também é idolatria. Estão criando um falso Deus para adorar, que não é o verdadeiro Cristo. É pesado demais e é idolatria. Este ato de criador de Jesus, tudo foi feito por ele, é evidência incontestável de que Jesus é Deus e Deus criador. O que João também está fazendo aqui, irmãos, é deslumbrante. Ele, como um bom teólogo do Antigo Testamento, está relembrando aqui Gênesis 1. Ele inicia o seu evangelho no princípio, assim como Moisés inicia Gênesis no princípio. Ele está nos conectando a esse texto de Moisés. Ele está nos conectando ali. E para quê? Porque Moisés está mostrando que todos aqueles deuses que os egípcios eles criaram para si, os irmãos conhecem a história, todas aquelas 10 pragas, aquelas pragas eram deuses para o Egito, para o egípcio. Então, quando Moisés mostra que Deus, o seu Deus, ele usa esses falsos deuses egípcios como praga em suas mãos, Moisés está dizendo que nada da criação deve ser adorado. Nada da criação deve ser adorado. E os hebreus estavam adorando também aqueles deuses. João vê essa ligação dos crentes do Antigo Testamento
que adoravam falsos deuses e na sua época agora estavam adorando um falso Cristo, criando um falso Cristo. E então, Moisés está descrevendo essa criação, ensinando que nada da criação deve ser adorado. Adorado, então, precisa ser o Deus que criou todas as coisas. Adorado, é isso que Moisés está ensinando. E João está anunciando em seu evangelho. Este é Jesus. Só Jesus deve ser adorado. Toda adoração devida só deve ser dada somente a Jesus. Só Jesus é digno de toda adoração. Ele é o Criador de todas as coisas. Como vimos em Provérbios, nós sabemos onde ele estava no momento da criação. Só ele é digno de veneração e adoração, porque há seitas hoje que dizem que veneração a homens pode. Veneração pode aos santos. Adoração somente a Deus. Mas a Bíblia diz que veneração e adoração somente a Cristo e ninguém mais. Ninguém mais. Cuidado com a adoração de algo da criação. O sol é uma criação, não deve ser adorado. O apóstolo amado João é uma criação ou uma criatura, não deve ser adorado. A bendita Maria, mãe de Jesus, é uma criação, uma criatura, não deve ser adorada. O dinheiro, os nossos filhos, nosso maior sonho, seja lá qual for, não deve se tornar um ídolo em nossas vidas. E Joe Owen, ele vai comentar sobre idolatria o seguinte: onde Deus não é amado acima de tudo, ele não é amado de forma alguma. Não adianta você colocar numa prateleira, não, mas eu amo a Deus, ele está aqui, eu amo aqui, e ao lado a sua família, e ao lado os seus negócios, os seus bens. Não é assim na mesma prateleira, não. Deus deve estar acima de todas as coisas na sua vida. Por isso, irmãos, quando nós vemos esse Jesus, Criador de todas as coisas, é sabido que existe mais estrelas no universo do que grãos de areia no planeta Terra. E se alguém pegar um dia um copinho de plástico de areia e derramar na mesa para contar cada grão, vai dar um trabalho. Talvez você nem consiga contar. Imagine cada grão que existe no planeta. Existe mais estrela no universo que Jesus criou. E ele nomeia cada uma delas. Por isso, irmãos, que é impressionante contemplar essa mente divina de Cristo, porque ele tinha o seu nome em sua mente quando ele morria. Ele tinha o nome de cada um de seus eleitos no momento em que morria. Esta mente divina, que sabe o nome de todas as estrelas que existem no universo. O argumento de João nos leva a refletir que Jesus e o Pai são um. É o que vemos nas falas do próprio Senhor Jesus, em João 12:45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Em João 15:23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Em João 14:9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Essa é a verdadeira essência de Cristo, que nós vemos aqui no verso 3, além, como nós já vimos, além dele ser Deus eterno, ele é Deus criador. E uma terceira verdade sobre a essência de Jesus: ele é fonte de toda vida. É o que nós vemos nos versos 4 e 5. Ele é fonte de toda a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele é fonte de vida biológica e vida espiritual também. E ele não só é a fonte, como ele também sustenta toda a vida do planeta, do universo. Ele sustenta todas as coisas.
Cristo é a verdadeira vida. Quem o rejeita não tem essa verdadeira vida. Há uma diferença entre existir e ter vida. Aqueles que rejeitam a Cristo simplesmente existem, mas não têm verdadeira vida. Aqueles que recebem a Cristo com fé podem recitar Gálatas 2:20, que diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só quem tem a Cristo pode falar isso. Somente esses têm vida. E a vida é a luz dos homens. O próprio Senhor Jesus disse em João 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O Espírito Santo, nosso guia seguro, ele proclama em João 1:9. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Mais uma vez, João está nos conectando com Gênesis, quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Imagine a cena quando a primeira ordem de Cristo chama à existência a primeira bênção, que é a luz. Deus é quem fala pela instrumentalidade de Jesus. As trevas ouvem aquelas palavras e elas se dissipam. Ele é a luz que brilha na escuridão. É evidente, irmãos, que Jesus não é essa luz criada. Ele é o Criador da luz. Mas existem algumas características da luz que nós conseguimos ver no Senhor da luz. Algumas poucas características nós vemos. Podemos fazer essa analogia, porque a luz, ela é pura. A luz é pura. Nela não há nem pode haver qualquer poluição ou mistura. É da sua propriedade repelir a poluição. Assim, a luz, ela atravessa imaculada cada camada de impureza que estiver à sua frente. A luz consegue atravessar a impureza sem se contaminar. A neve, ela é brilhante e não tem nada que consegue superar a sua alvura. Mas as pegadas dos homens pode manchar a neve. A água, ela pode até surgir da sua fonte, reluzindo, cristalina, mas as mãos sujas do homem podem torná-la turva. Mas não há nada que pode tornar a luz menos pura. Não há nada que consiga diminuir a pureza da luz. Assim é o nosso Cristo. Nosso Cristo, ele é puro. Cristo, quando homem sobre a terra, era puro como Deus no céu. Já imaginaram isso? Cristo aqui na terra, ele era puro como Deus no céu. Este é Jesus. Este é o seu Cristo. É o nosso Cristo. Ele passou por este mundo cheio de pecado como um feixe de luz e não se contaminou com o pecado. Ele se fez pecado para pagar a dívida do pecado, mas jamais conheceu a mácula do pecado. Me digam se na Bíblia há mais alguém como Cristo, imaculado, sem pecado. Me digam, somente Cristo. Não há mais ninguém que seja imaculado ou imaculada, porque todos nasceram de Adão, ordinariamente, e somente Cristo nasceu do Espírito Santo. É uma
É um nascimento extraordinário este. Só Cristo nasceu assim, por obra do Espírito Santo, na vida da Virgem Maria. Não há mais ninguém que nasceu assim. Portanto, imaculado somente Ele, somente Cristo. Nem Conceição é imaculada. Somente Cristo é imaculado. Somente Ele. Porque percebam, se no mundo alguém nasceu, se existiu alguém que nasceu sem pecado, imaculada, este alguém não precisa de Cristo para nada. Este alguém não precisa de salvação, não tem pecado, não precisa de perdão, não precisa de Cristo para nada. E todos carecem da graça de Jesus. Não há ninguém que não careça. Isso que ensinam por aí é heresia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos carecem da graça de Jesus. Até Maria carece da graça de Jesus. Todos os santos da igreja carecem da graça de Jesus. Buda, Maomé, Allan Kardec, João Calvino, Lutero, todos os papas que existiram, Chico Xavier, todos estes estarão diante do trono de Jesus. Todos estarão diante do trono de Cristo. No grande dia, no tribunal. Por isso eu repito, somente Cristo, quando o homem na terra era puro como Deus no céu. Por isso, irmãos, esforcem-se em crescer em pureza. Esforcem-se em crescer em pureza, pois para isso fomos predestinados. João nos diz em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 3, a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Este é o nosso Cristo. Irmãos, essa luz também, ela é livre. A luz é livre, assim como Cristo. Porque essa luz, a riqueza dos ricos não pode comprar, nem a pobreza dos pobres não pode privar os pobres dela. Este é Jesus também. Pecadores, este é um tesouro precioso, gratuito, é pela graça. É pela graça. Se vocês desejam este tesouro, será de vós. Assim como Isaías, ele convoca a todos. Todos vocês que têm sede, venham e bebam das águas, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham vocês que não têm dinheiro. Comprem e comam, sim, venham, comprem sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. É pela graça. Você não pode comprar a Cristo com as suas riquezas. Você não pode comprar a Cristo com os seus méritos. Porque os seus méritos, pecador, os seus méritos, na verdade, são deméritos. Tudo que você tem de melhor é pecado. Você ofereceria o seu melhor a Cristo. Você ofereceria pecado a Cristo. Portanto, apresenta a tua miséria a Cristo. Recebe misericórdia. Apresenta as tuas trevas e Ele te dará a luz. Este tesouro é um presente gratuito. E tudo o que Ele fez porque Ele quis. Não há nada em nós. Foi porque Ele quis. Ele me amou porque Ele quis me amar. Ele me chamou porque Ele quis me chamar. Ele me abençoou porque Ele quis me abençoar. Ele me salvou porque Ele quis. Ele resplandeceu na minha alma porque Ele quis resplandecer. Quando eu era trevas, Ele disse: haja luz, e houve luz.
Ele disse: haja luz e houve luz. Aleluia. Irmãos, depois dessas explicações, quais lições nós podemos extrair desse texto? E eu quero trazer aqui uma grande lição. Uma única e grande lição, mas que é como se fosse uma bola de neve. Porque tudo começa, irmãos, com a rejeição a Cristo. Todos os problemas da humanidade começam rejeitando a Cristo. Cristo, ele é a figura central de tudo, de todo o universo, de toda a história. Cristo é a figura central. Tudo que existe só existe por causa de Cristo. Ele é o Senhor soberano de toda a criação. Este é Jesus Cristo. Este é o seu Senhor. Este é o seu Senhor. Portanto, reflitam sobre isso. Reflitam sobre o peso de rejeitar a Cristo. E você deve pensar assim: mas eu não rejeito a Cristo. Não, Deus me livre, eu não rejeito a Cristo, eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo, só não creio no Cristo que a igreja prega atualmente. Este é um Cristo machista, misógino, homofóbico. Eu não creio nesse Cristo. De fato, irmãos, ele não é nada disso. Pelo contrário, ele traz mensagem de amor e esperança. Mas você não pode crer em Jesus do seu modo. Você não pode crer de acordo com o seu achismo, da forma como você quer. E sabe, irmãos, não sou eu mais uma vez que estou dizendo isso. Não é o seminarista que está dizendo assim: você não pode crer como você quer. É o próprio Cristo quem diz. O próprio Cristo disse assim, Jesus disse em João 7:38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Como ele disse que temos que crer? É ao nosso modo? É da forma como eu quero? Foi assim que ele definiu? Não. Ele disse, quem crê em mim, como diz a Escritura. Agora percebam aqui uma lógica, irmãos. Ele fez essa promessa. Quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falava isso a respeito do Espírito Santo, que não havia sido ainda dado, porque ele não havia sido glorificado. E essa promessa é para vós e para vossos filhos. Essa promessa é de Cristo. Então, se realmente alguns podem pensar, eu não creio mais nessa Bíblia, eu não creio mais nessa palavra, essa palavra foi adulterada com o tempo. Se essa palavra foi adulterada, então essa promessa de Jesus não vale mais. Já pensaram nisso? Porque ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Se a Escritura está errada, se ela está adulterada, então não tem mais como crer nele, como diz a Escritura. Então do seu interior não vai mais fluir rios de águas vivas, você não vai mais receber o Espírito Santo. Acabou a salvação. Em algum momento do mundo, se você seguir essa lógica, percebem isso? Se não é mais a palavra de Deus, então essa promessa de Cristo não vale mais. Não funciona mais. Se você acredita que a palavra de Deus não foi preservada, você está dizendo então que os homens conseguiram enganar a Deus. Os homens conseguiram passar Deus para trás. Tem lógica isso? Como que nós, homens, temos o poder de passar Deus para trás? É claro, irmãos, que este Deus todo-poderoso, Criador de todo esse universo, vocês acham que Ele não teria o poder de preservar a sua palavra? Ele preservou sim. Ele preservou para que essa mensagem
chegasse a nós. E essa mensagem chegará a outros também. Portanto, aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam. Cuidado para que não caiam. Porque são muitos os que já tiveram contato com este evangelho, mas depois rejeitaram a Cristo. Abandonaram a Cristo. Isso significa que, ao rejeitá-lo, a pessoa, ela permanece no seu estado de separação com Deus. Ela espiritualmente está morta em seus pecados. Cuidado. E também cuidado com um passo anterior à morte espiritual. Finalizando esse momento de lições que podemos extrair do texto. Cuidado com um passo anterior da morte. É a mornidão espiritual. É um estado quando você está indiferente com as coisas de Deus. Para mim tanto faz. Para mim já tanto faz, eu não estou mais nem aí. Quando você está nesse estado, você está um passo antes da morte espiritual. Você está no estado de mornidão espiritual. É quando entramos nesse estágio de indiferença com as coisas de Deus. Agora, cuidado, irmãos. Porque se você cair na mornidão espiritual, tome muito cuidado, porque Deus, Ele prefere os frios. E Ele sente náuseas dos que estão mornos. Ele sente vontade de vomitar aqueles que estão mornos. Cuidado com a mornidão espiritual. Cuidado. Amados, nesse paradoxo do navio de Teseu que eu trouxe no início, onde partes desse navio são tiradas, quando é que Cristo deixa de ser o verdadeiro Cristo? É claro que, na verdade, Ele nunca deixa de ser o verdadeiro Cristo. Não importa o que os outros digam. Mas, naquela realidade de cada um, Ele se tornou um falso Deus. É exatamente no momento em que você tirar a primeira tábua desgastada para substituí-la. Você não pode retirar partes essenciais de Jesus. Não pode, para ficar substituindo por outras partes que no seu relativismo, no seu subjetivismo, este novo Jesus criado para você, ele tem mais sentido na sua vida. Você não pode fazer isso. Se você começar a retirar peças que você não gosta e substituí-las por peças que você gosta, então estará rejeitando o verdadeiro Cristo. Estará criando um falso Deus para idolatrar. Pare de querer alterar a essência de Jesus e passe a entender como Ele se revelou ser o que realmente Ele é. Ele se revelou ser o que é. Passe a entender e a amá-lo assim. Ame-o assim. Se o amar como Ele se revelou nas Escrituras, você estará amando Cristo verdadeiramente. Caso contrário, se não compreender e não o respeitar como de fato Ele é, estará sendo incapaz de amá-lo verdadeiramente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar?